Diga. anunciado a descida do IVA da restauração. Veio hoje aqui recolher o feedback da Boa Nova? Não, obviamente que nós tínhamos já isso agendado e ontem foi, digamos que oficialmente dito que o faremos, portanto nos 2 primeiros orçamentos de Estado da nossa responsabilidade, o IVA da restauração descerá para a sua taxa mínima e depois não, para sermos claros, nós não mudamos a posição estrutural, agora o que nós sabemos é adaptar as coisas às circunstâncias e portanto nós estamos perante um dos setores que mais sofreu e que mais está a sofrer, não é que mais sofreu, que mais está a sofrer com a pandemia. E isso deixa depois um lastro para o futuro. Quer dizer, não acaba a pandemia e não estão recuperados passado 24 horas. Têm um lastro para o futuro porque foi uma sobrecarga brutal e isto estou a falar naqueles que conseguiram sobreviver. Porque há os outros que pura e simplesmente não conseguiram sobreviver. Alguns já nem existem e outros não vão ter hipóteses e não têm responsabilidade nenhuma, diga-se de passagem. Portanto, daqueles que conseguiram ultrapassar, que ainda existem, e são em maioria, graças a Deus, e que são viáveis, ou seja, empresas que em 2019 tinham lucros e, portanto, libertavam meios e que, portanto, passada a pandemia, terão lucros e libertarão meios. Não podem cair, porque isso era uma irracionalidade do ponto de vista económico. Se é uma empresa que tem utilidade, tem mercado e apresenta lucros em uma situação normal, tem de continuar. E aí é evidente que o Estado tem de ser criativo, e não é preciso ser muito criativo, tem de ser criativo para apoiar essas empresas, agora que a pandemia vai passar, esperemos nós que se a pandemia não passar, bom, tudo isto é cada vez mais difícil, mas se ela passar, o Estado tem a obrigação, efetivamente, de dar um apoio, porque não é da responsabilidade dos empresários, não criaram a pandemia, não fecharam as portas porque quiseram, e, portanto, obviamente, temos de estar conscientes disso. E não é a redução do IVA para 6% durante 2 anos que vai resolver o assunto, vai ajudar às empresas do setor. O assunto tem de passar naturalmente por uma ajuda, não é bem à capitalização, mas a capitalização é feita com capitais próprios, mas uma ajuda a que as empresas tenham meios alheios, capitais alheios durante algum tempo, de forma a poderem reequilibrar as suas contas e ter um passivo de acordo com aquilo que são capazes de honrar. Foram essas as conclusões que recolheu desta reunião que teve? Foi basicamente isto que me disseram, que me sensibilizaram. Eu admito que seja uma sensibilização apropriada a alguém que está num cargo político, mas eu, em paralelo ao cargo político, a minha profissão é de economista e de gestor, percebo isso perfeitamente e, portanto, digamos que quase não é preciso dizer porque estou consciente disso. Ou seja, uma empresa que libertava meios em 2017, 2018, 2019, salvo circunstâncias absolutamente excepcionais, vai continuar a libertar meios, portanto é uma questão de tempo, terá um apoio que vai conseguir honrar, como digo, é uma questão de tempo, a partir do momento que a pandemia termina. E, portanto, se o Estado, não é o Estado que tem a responsabilidade da pandemia, que ninguém tem a responsabilidade da pandemia, mas se o Estado tem a responsabilidade de ter mandado fechar a porta, porque não tinha outra alternativa, ou em algumas circunstâncias não tinha outra alternativa, tem de agora ser também consequente e apoiar quem não teve culpa e se viu nessa situação. Pelo caminho ficaram alguns, isso é verdade, mas eu sinceramente aí não sei como resolver, para lá dos apoios sociais que existem para essas pessoas, e depois da capacidade que cada um possa ter de renascer, mas isso, sinceramente, infelizmente não podemos ir a todas, mas há aqueles que é a esmagadora maioria, repito, que estão de pé, vamos mantê-los de pé. Já tem várias propostas que pretende levar para o governo que conseguir vencer as eleições. Há, no entanto, do lado do Partido Socialista quem considera que votar no PSD é um cheque em branco. Há também, mais à direita, quem fale em arranjinhos entre o PS e o PSD. Há algum acordo cozinhado para depois das eleições? Não, por acaso, eu percebo a sua pergunta, porque eu venho aqui aos restaurantes, está-me a falar em cozinhado, mas não há nenhum cozinhado com ninguém, nem mesmo agora ali dentro cozinharam o que quer que seja, foi uma reunião de trabalho. Eu não percebo como é que, quer dizer, não percebo como é que o PS possa dizer uma coisa dessas. Percebo, não tem mais nada para dizer, diz isso, não é? Agora, é evidente, não há, nem sei o que é que isso quer dizer de um cheque em branco, mais cheque em branco, então seria o Partido Socialista que nem programa apresentou. Nós apresentámos um programa, tem lá as linhas de força, tem lá algumas medidas concretas, como eu ontem tive a oportunidade de referir na apresentação do programa, para mim são muito mais importantes as linhas de força e a atitude que nós dizemos que vamos tomar enquanto governantes, do que propriamente estar a dizer que vou baixar um ponto ou dois este imposto ou aquele, que também disse, e também vou fazer, mas o mais importante é a atitude de um governo
perante os problemas que o país tem. E essa atitude, aquela que eu referi ontem, é que eu acho que é absolutamente necessária para o país. O cheque não é branco nem é preto. Ontem o Partido Socialista divulgou o plano eleitoral na íntegra, não teve a oportunidade de ver? O Partido Socialista divulgou o plano, eu vi o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do PS apresentar as linhas gerais. Apresentou o programa na íntegra, não viu? Ele já apresentou o programa na íntegra? Não reparei, não dei nota. Dei nota do meu, mas não me lembro que ao mesmo tempo ontem ele tivesse a apresentar alguma coisa. Há pouco disse-nos que havia muita coisa para mudar. Eu perguntei quais é que seriam as prioridades e meteu para agora algumas explicações. Quais é que são as suas prioridades, então? As minhas prioridades, ou as nossas prioridades, vamos lá ver, nós temos muita coisa para fazer em todos os setores. Haverá ministros dos setores todos e todos terão as suas prioridades. Agora, como macro-política, digamos assim, eu penso que aquilo que neste momento é o principal anseio dos portugueses é sermos capazes de construir uma economia que produza melhores empregos e, ao produzir melhores empregos, obviamente paga melhores salários, porque um melhor emprego tem de ter um melhor salário. Tem de ter outras coisas também, mas tem de ter logo à cabeça um melhor salário. Não há melhor emprego com salário mais baixo. E, portanto, Portugal tem os salários muito baixos. É verdade que tem subido muito o salário mínimo, mas depois esse salário mínimo está hoje muito encostado a um salário médio, até se quiser que lhe diga, é mais técnico, mas à mediana do salário. E a mediana dos salários em Portugal é a segunda pior da Europa, só a Bulgária é que está abaixo. E, portanto, nós temos de conseguir melhorar a situação dos mais desfavorecidos, é certo, mas não adianta, digamos, nivelar os salários por baixo. Nós temos de nivelar os salários por alto. Portanto, nós temos de conseguir que o salário médio, ou seja, o salário médio do país, das pessoas, suba de modo a que nós possamos ter um nível de vida equivalente àquilo que tem a média da Europa. Não me quero, para já, comparar ao norte da Europa, ou à Alemanha, ou países desse género, mas tenho de me comparar a países que, por exemplo, vêm da antiga União Soviética, países comunistas, pobres, que entraram muito mais tarde na União Europeia do que nós entramos e que, entretanto, já nos ultrapassaram. As pessoas já vivem melhor lá do que vivem aqui, que estamos desde 1986 na Comunidade Económica Europeia, ou na União Europeia, como se queira. Portanto, a primeira prioridade tem de ser uma economia mais robusta, capaz de dar um melhor nível de vida às pessoas e capaz de gerar mais receita para também os serviços públicos sejam melhores. E os serviços públicos são a segunda grande prioridade, que se degradaram imenso com a relação do Partido Socialista. Degradou-se muito, desde atos simples, como eu costumo dizer, de tirar a carta de condução, o cartão de cidadão, ou pedir a reforma, a atos mais complicados, designadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, para já não falar na Justiça, já é uma questão de soberania, mas que também não deixa de ser também um serviço público, da responsabilidade do Estado, que funciona mal. Portanto, é a segunda grande prioridade, perguntam as grandes prioridades, independentemente de todas as demais, a segunda grande prioridade será ter serviços públicos de qualidade, de acordo com aquilo que são os impostos que as pessoas pagam, porque as pessoas pagam muitos impostos e, se virmos noutra ótica, ainda pagam mais ainda quando vimos a qualidade dos serviços que recebem, que é baixa. Falou aí da Justiça, pedia-lhe uma reação também ao processo de tanques, à absolvição de 12 arguidos, incluindo o ex-ministro da Defesa. Não tenho rigorosamente comentário nenhum a fazer, como também não teria comentário a fazer se fosse ao contrário, ou seja, foi um processo que esteve na Justiça, teve a acusação, teve o julgamento e a Justiça entendeu que deveria devia absolver e considerar inocentes a maior parte dos protagonistas. Pronto, respeitamos e ainda bem para aqueles que foram absolvidos. Não é? Sim, mas no caso do tempo que leva à Justiça, não lhe parece que 5 anos talvez isso é outra possa ser coisa. demasiado tempo para que o antigo ministro até agora tenha sido acusado de tudo? Isso não tenho dúvidas, isso é outra coisa. Isso é o mau funcionamento da Justiça e a morosidade da Justiça, que tem a ver com este processo e muitos outros processos. Eu não vou comentar este processo em concreto, nem vou dizer se concordo ou discordo dos juízes. Os juízes é que têm o processo, ou as juízas ou os juízes é que têm o processo, decidiram e o que decidiram de acordo com aquilo que são as regras. E bem, outra coisa é o mau funcionamento, que não tem a ver com este caso, tem a ver com os casos todos, e em particular, não só, mas em particular a morosidade, que se for para os tribunais administrativos e fiscais, ainda é um bocadinho mais, não são 5 anos, facilmente passa 15, o que é bem pior ainda. Doutor Rodrigo, relativamente ao voto dos confinados, assistimos ontem os médicos de saúde pública bastante revoltados com a situação. Qual é a sua posição em relação a isto? Devem ou não
os isolados, Vamos a- quebrar o isolamento para votar. Vou aguardar aquilo que é a decisão do Governo e depois logo veremos. Mas Tá? não deveria o Governo Só tomar mais uma... uma pergunta. Disse que sei que só vai avaliar possibilidades depois de ter os resultados, mas acaba por não ficar muito claro de que forma é que pretende governar se não tiver uma maioria. Queria-lhe só perguntar se o abrir, ou o parecer que abre demasiadas portas, tanto conversar com Chega se moderar, como dizer que o CDS é a sua preferência, como até não excluir de todo viabilizar um governo socialista, não lhe parece que pode dar a impressão de que vale tudo? Olha, se fosse país da América, capaz de não passar, se eu fosse professor, porque eu já fui muito claro sobre isso por diversas vezes. Penso, aliás, que é o único partido que é muito claro sobre isso. Os partidos da esquerda também são claros sobre isso, designadamente, penso eu que o Bloco de Esquerda e o PC têm sido claros, têm dito que estão disponíveis para negociar com o Partido Socialista. De resto, o único partido que é claro somos nós. Eu já disse que respeito o resultado eleitoral e, portanto, quero que os outros respeitem também. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que eu devo estar disponível para contribuir para a governabilidade do país, para não deixar o país cair na ingovernabilidade, porque eu não ganhei as eleições. Portanto, devo contribuir para a governabilidade não ganhando as eleições e espero que os outros contribuam para a governabilidade se for eu a ganhar as eleições. Eu penso que esta é a postura em democracia. Não entender isto é ao fim de quase 50 anos de democracia ainda não entender como as coisas funcionam. Não podem ganhar todos, só pode ganhar um, e aqueles que não ganham têm, em minha opinião, têm de ajudar à governabilidade, porque a Constituição não permite e, portanto, se nós temos eleições agora, durante 6 meses depois não podemos ter, mas ao fim de 6 meses podemos ter outra vez. E nós não podemos andar de 6 em 6 meses em eleições só porque os partidos só olham para o seu umbigo e não olham para o interesse nacional. Temos de olhar então para o interesse nacional. Não é um vale tudo para Primeiro-Ministro, é sim olhar para o interesse nacional. Não há um vale tudo para ser Primeiro-Ministro, como é evidente, porque eu estou a dizer que devemos negociar. E, portanto, se for negociar, se eu ganhar e negociar com os outros, compreendo que os outros tragam para a mesa das negociações matérias sensatas. Também não podem vir para a mesa das negociações pedindo aquilo que sabem que eu não posso dar, porque isso é uma fraude. Pedir coisas sensatas. E eu também, em sentido contrário. Acho que é assim que se faz a democracia. Caso contrário, há uma maioria absoluta ou do PS ou do PSD e aí não é preciso negociação. Mas eu acho isso muito, muito pouco provável. Aquilo que vai acontecer é necessariamente ter de haver espírito de diálogo para podermos andar com o país para a frente e andarmos aqui aos soluços com eleições para cima e para baixo. Está a ver que já estas eleições já são 2 anos depois, não se conseguiu cumprir os últimos 2 anos da legislatura. Não me parece que seja positivo. Tá? O PS tem essa abertura para negociar? Eu parece-me que não. Mas isso, agora nos próximos dias, vamos ver se o PS acaba por explicar o que é que fará em cada uma das circunstâncias. Eu já disse o que é que faço em cada uma das circunstâncias. O PS em 2015 não explicou durante a campanha, como agora está a tentar fazer, claramente o que faria. E, pelos vistos, perdeu as eleições e depois conseguiu fazer uma coligação à esquerda, que é legítima. Ninguém está a dizer que não é legítimo aquilo que aconteceu. Não foi, é claro, do ponto de vista político. Tinha sido mais honesto do ponto de vista político, durante a campanha eleitoral, de esclarecer que isso podia acontecer. E não escondemos. Uma última questão. Há pouco falou num reforço de confiança. É também um reforço de confiança, tendo em conta as últimas sondagens que colocam a 5 pontos de António Costa? Olha, eu não vou discutir se a sondagem é boa para mim ou se a sondagem é má para mim. Vou-lhe devolver a pergunta com outra pergunta. Que razão me dá para eu acreditar, seja em que sondagem for? Dê-me uma razão. Naquelas que eu posso ir à frente, naquelas que eu posso ir atrás, naquelas em que eu esteja perto ou esteja longe. Dê-me uma razão para eu poder pegar numa sondagem, tê-la como válida e atuar em função disto. Eu não vejo nenhuma razão para eu acreditar, seja em que sondagem for. Seja em que for. Mas não fica confiante com esta sondagem? Não, também não me deu ainda razão para eu acreditar nas sondagens, não é só noutra qualquer. PSD! 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 PSD!